reconhecimento e criar mais oportunidades e resultados. E eu concordo. Wanda, vamos a isso. O que é que te levou a dedicar-te às áreas de comunicação e vendas? Olha, vou-te ser o mais sincera possível. As vendas acabaram por surgir na minha vida. A comunicação também, porque eu desde miúda sempre ouvi: ai, Wanda, tens o dom da comunicação. Desde muito pequenina, toda a gente dizia que eu falava muito bem, era aquela pessoa que gostava de imitar as pessoas que estavam na televisão. Por isso a comunicação, logo desde pequenina, surgiu dentro de mim. Quando eu cresci, percebi: ok, vou tirar aqui a minha licenciatura em comunicação, talvez vá ou não para jornalismo. Só que depois a vida levou que a minha mãe ficasse doente e acabei por precisar de dar uma pausa profissional. Mas como eu sou uma pessoa que gosto muito de estar ativa, decidi ter um part-time. E foi um part-time numa loja e acabei por começar a ganhar o gosto pelas vendas. E por aquilo que eu gosto realmente, que é pessoas. Conhecer pessoas, falar com pessoas, comunicar com pessoas. E acabei por ficar muitos anos dedicada 100% às vendas. Houve algum momento em que percebeste que comunicar bem podia mudar completamente os resultados de uma pessoa ou de um negócio? Sem dúvida, e até é muito interessante porque quando eu notei a principal diferença foi mesmo em loja com a equipa, a comunicação primeiro com a equipa. Porque a loja para onde eu fui trabalhar estava com muito maus resultados, portanto era uma loja que tinha imensos artigos muito bons, já tinham a marca em si já tinha um nome muito grande em Portugal, era uma marca portuguesa com nome grande em Portugal, mas aquela loja em particular não tinha bons resultados. E eu percebi que tinha muito a ver com a equipa e com a comunicação que era passada à equipa. Como é que nós, no fundo, poderíamos ter ou não os resultados, o que é que se precisava e queria da equipa. E foi aí que eu entendi: ok, eu aqui posso fazer a diferença. Porque a comunicação superior não estava a ser bem comunicada à equipa e rapidamente eu comecei a comunicar de uma forma diferente, a mostrar efetivamente os valores que a empresa tinha para também incorporar isso na equipa. E depois, a partir daí, os resultados foram começando a aparecer. O que é que foi mais desafiante construir? A profissional que tu és hoje ou a confiança para mostrares o teu próprio valor? Esta pergunta é difícil. Olha, Cia, sou-te muito sincera, eu acho que foi mesmo a confiança em relação a mim. Porque, apesar de muitas pessoas dizerem, quando olham para mim, quando me conhecem, que eu transpareço muita confiança, a confiança é algo que não se ensina, é algo que se vai construindo com o tempo. E ao longo do tempo fui tendo provas de que realmente sou boa profissional, mas muitas das vezes também nos questionamos. Pensamos: será que eu estou no caminho certo? Será que é por aqui? Então eu acho que esse é o maior desafio, a parte mesmo da confiança no meu próprio valor, e por isso também sinto que hoje é o meu propósito, ajudar outras pessoas a sentirem-se mais confiantes por aquilo que elas são. Porque todos nós temos o poder de deixar a nossa marca no mundo onde nós estamos. Então esse é o maior desafio, mas também aquilo que eu sinto que é o meu maior propósito. Aliás, a confiança não se compra. Sim. De todo. Não há mesmo nenhuma fórmula mágica, não há dinheiro, não há roupa, não há nada que diga: se tu fizeres isto, vais ser confiante. É uma coisa que se vai construindo, é algo que se vai construindo e que vem muito das narrativas internas, daquilo que nós também dizemos a nós próprios. Porque um dos erros que eu vejo que muitas pessoas acabam por cometer é precisarem da validação externa. Precisarem constantemente que o outro diga: tu estás a fazer bem, tu és bom, efetivamente. Isto tem que ser algo que nós sentimos internamente e que depois acaba por ter repercussões tanto a nível pessoal como profissional, como é óbvio. Sem dúvida. O que é que a experiência te ensinou que gostavas de ter sabido muito mais cedo? Sofia, estás-me a fazer perguntas muito difíceis. Eu acho que às vezes, e não quero que ninguém me interprete mal, mas a parte de sermos ingênuos. É preciso ter cuidado com a vulnerabilidade que nós mostramos aos outros. Eu acho que nós devemos ser sempre autênticos e genuínos, mas cuidado com a vulnerabilidade, porque às vezes as pessoas utilizam essa vulnerabilidade de uma forma não tão correta e acabam por nos prejudicar.
Então, ter aqui um bocadinho mais de cuidado com as outras pessoas, com aquilo que expomos ou não aos outros. Sim, costuma-se dizer que quando tens algum plano, alguma coisa, guarda primeiro para ti, depois é que mostras ao mundo. E eu acredito que ser vulnerável até é sexy, como eu costumo dizer. No entanto, vai depender também das pessoas que estão ao nosso lado, que pegam nessa vulnerabilidade e confundem com fragilidade e às vezes não corre tão bem. Portanto, eu compreendo exatamente aquilo que tu estás a dizer e muita gente aqui vai se rever também nisso. Escusamos estar aqui a alargar sobre isso. Qual foi assim uma das decisões mais importantes do teu percurso? Foi uma decisão importante e difícil, que foi o momento em que eu percebi que a empresa onde eu estava a trabalhar e onde eu tinha excelentes resultados, onde eu era muito valorizada, já não era o caminho para mim. Porque chegou um momento da minha vida, ali um bocadinho depois da pandemia, que eu senti que eu estava a viver os sonhos de outras pessoas. E nessa altura eu entendi, se eu estou a viver os sonhos das outras pessoas, eu não estou a ser feliz e eu não estou a sentir-me completa e realizada. E nesse momento, mesmo com todas as condições a nível profissional que eu tinha, que eram excelentes, e agradeço muito todas as oportunidades que eu tive na empresa, mas senti que tinha que trilhar um outro caminho, e um caminho sozinha. Por isso aí entrou também a parte de ter um negócio e o desafio que é ter um negócio, porque eu durante muito tempo trabalhei por conta de outrem, e ter um negócio próprio mexeu aqui um bocadinho com a minha confiança, com a minha segurança de será que eu sou capaz, será que não sou capaz, será que eu tenho valor, será que não tenho valor? Por isso ali em 2021, que foi a altura que eu tomei essa decisão e que efetivamente concluí em 2023, foi a decisão mais difícil para mim, mas também a mais impactante. Compensadora. Exatamente, sim. Olha, vamos agora falar o que é que está realmente por trás assim dos resultados. Porquê é que a competência nem sempre se transforma em resultados? Olha, porque muitas pessoas são competentes, mas têm dificuldade de mostrar ao mundo a sua competência, têm dificuldade de mostrar quem é que verdadeiramente são, o seu diferencial e aquilo que podem agregar àquela empresa, àquele negócio. Por isso, acaba por ser difícil quando as pessoas são competentes, mas têm medo de se tornar visíveis. Porque o sermos visíveis, estamos mais expostos ao julgamento do outro, estamos mais expostos a resultados bons e maus. É colocar-nos em desconforto. Então, isso é difícil. Mas quando nós nos tornamos visíveis, surgem muito mais oportunidades e aí sim, a nossa competência acaba por ser realmente valorizada e termos aqui melhores resultados. Queres dar assim 2 ou 3 dicas ou que lhe queiras chamar para que isto vire? Olha, a primeira coisa é nós temos muita clareza de quais é que são os nossos objetivos. Clareza é dos pontos essenciais para nós termos melhores resultados. Se nós soubermos aonde é que nós queremos chegar e definirmos aquilo que eu acho que é muito importante, metas e objetivos, que nós pensemos, nunca na vida. Temos que pensar alto. Aí nós vamos ter clareza de aonde nós queremos chegar e definimos várias ações para chegarmos mais próximo desse grande objetivo. Por isso, por um lado, a clareza e depois, por outro lado, a parte da intenção. Eu posso querer muito alguma coisa. Se eu não tiver uma intenção clara de fazer, de me colocar em desconforto, de entrar em ação, também não vou ter resultados. Portanto, se calhar, clareza e intencionalidade, eu diria que são 2 aspectos fundamentais para ter mais resultados. Porquê é que alguém escolhe uma pessoa quando existem tantas opções semelhantes? Isto é, hoje o mercado está com muitas pessoas, e tu sabes, principalmente aqui no digital, há imensas terapeutas, há imensos mentores, há imensos consultores, né? Há um leque. Então, porquê? Onde é que vai existir um diferencial para que as pessoas escolham? Porque hoje em dia é uma escolha. Eu acho que há aqui 3 fatores muito importantes. A confiança, como começámos logo por falar, a percepção de valor, quando nós chegamos a um sítio, alguém reparar em nós, quando nós falamos, alguém dizer, epá, aquela pessoa sabe daquilo que está a dizer, essa percepção de valor e a construção da autoridade.
Os ambientes onde nós estamos, as pessoas com quem nós relacionamos, as formações que nós fazemos vão trazer a autoridade para as pessoas confiarem e decidirem: eu quero estar com esta pessoa, eu quero fazer parte desta mentoria, eu quero saber e aprender mais com esta pessoa. Então eu acho que estes 3 pontos acabam por ser muito importantes, principalmente, estamos a falar no digital, há N pessoas e hoje em dia especialista disto, especialista daquilo, então é difícil fazer estas escolhas e acaba muito por ser quando as pessoas sentem a nível de energia que aquela pessoa passa valor, que aquela pessoa é de confiança e que os ambientes onde ela está são ambientes que nós também queremos estar. Tu acreditas que esta confiança também é passada pela nossa autenticidade, que é não ensaiada, não é? Em que nós vamos tendo todos os dias e que as pessoas percebem isto é mesmo real. Sem dúvida, e até estás a tocar aqui num ponto que eu acho muito interessante, que é, às vezes nós vemos pessoas no digital e quando estamos com elas no presencial, nós dizemos: esta não parece a mesma pessoa, aquela pessoa que aparece assim, assim, assim. Por isso, esta questão de nós, aquilo que colocamos no digital, ser realmente quem nós somos, é muito importante. Lá está, sem trazer fragilidades, por isso não é de manhã acordo e simplesmente ligo a câmara e estou nas redes, mas nós trazemos a nossa essência, quem nós somos, os nossos valores, aquilo que nós acreditamos, a nossa forma de ver o mundo. É importante nós trazermos para o digital da forma como nós somos. Porque senão depois quando as pessoas entram para os nossos programas, quando as pessoas estão connosco no presencial, sentem esta discrepância e pensam: aquela pessoa não é de todo quem eu quero. Por isso é muito, muito importante esta autenticidade que nós temos de trazer, sem dúvida alguma, para as redes. Esta conversa está-me a levar a uma palestra que eu dei, que era exatamente da liderança e da coerência. Porque há um espaço muito grande, não é, entre aquilo que é colocado nas redes, não é, que podemos pôr uma capa e podemos pôr e depois o presencial, que é isso que tu estás aqui a trazer, e certamente já te aconteceu a ti, já aconteceu a mim e acontece a outras pessoas, não é? Porque só também estando com as pessoas é que percebemos onde é que está esta coerência, que eu acho que hoje também é um verdadeiro luxo e, para além da confiança, é isso que vai também atrair as pessoas, fazer escolher-nos. Sem dúvida, porque nós nunca conseguimos viver só numa capa, só na falsidade, em parecer algo que não somos. Há um dia que as pessoas acabam por descobrir, então as pessoas vão se conectar com a realidade. E a realidade tem dias bons, tem dias maus, e tu sabes tão bem quanto eu, por exemplo, os desafios entre a maternidade e o lado profissional, que faz parte. E nós temos que mostrar isso porque as pessoas também, é por isso que se vão conectar contigo, se vão conectar comigo e vão dizer: ok, esta pessoa é real, tal como eu, também passa por adversidades, também tem desafios, não tem só coisas boas, não está só no ponto alto. Então, concordo em pleno com aquilo que estás a dizer, Sofia. As pessoas compram produtos e serviços ou compram confiança? Olha, compram um bocadinho de tudo, porque principalmente para quem trabalha na área das vendas, tem que perceber que as compras têm um lado emocional e depois têm um lado mais racional. Quando falamos no lado mais racional, as pessoas compram as características, aquilo que o serviço ou o produto lhe vão dar, sem dúvida. Mas as vendas vêm muito mais do lado da emoção. Pela emoção que nos gera, por eu estar no acompanhamento contigo, o que é que isso vai trazer para o meu negócio, para a minha vida? Como é que me vai fazer sentir? Vai-me fazer sentir ansiosa ou leve? As pessoas procuram leveza, procuram conforto, crescimento. Então as emoções estão muito na tomada da decisão e têm um impacto até muito maior do que o lado racional, principalmente quando falamos, por exemplo, de um ticket mais baixo. Sem dúvida alguma, a pessoa é logo mais pela emoção: bora, avanço, compro já, porque aquilo vai-me trazer algo bom. Então a parte emocional tem aqui um impacto muito grande nas vendas, sem dúvida. Vais nomear aqui qual é o erro mais frequente? Tu vês que impede alguém de transformar potencial em resultados. Sim, um dos erros. Muitas das vezes as pessoas copiarem a forma de sucesso do outro. O que é que eu quero dizer com isto? Principalmente
principalmente desde que as redes sociais tiveram assim um boom maior na altura da pandemia, nós acabamos por perder muito tempo a fazer scroll. E vemos, aquela pessoa conseguiu isto, aquilo ou outro, eu também quero. E tentamos copiar fórmulas do outro. E quando nós copiamos a fórmula do outro, deixamos de ser autênticos, genuínos, estamos a utilizar algo que favorece a outra pessoa, mas pode não nos favorecer a nós. Então, um dos maiores erros é, sem dúvida alguma, se a outra pessoa fez X e deu certo, querer fazer exatamente igual porque deu certo. E por isso nós acho que temos aqui esta opinião também um bocadinho em comum, de eu não acredito naqueles acompanhamentos em que vais faturar os X, Y e Z. Acho que não faz sentido. Já partilhamos isso. Portanto, querer copiar simplesmente fórmulas não vai servir para todas as pessoas. É nós fazermos aquilo que serve para nós. Eu acredito que se nós gostarmos de alguma fórmula de sucesso ou da pessoa, quanto mais não seja para servir de inspiração, não para cópia, não é? Vamos falar aqui um bocadinho na comunicação. É possível perder uma oportunidade mesmo antes de apresentar uma proposta? Olha, claro que sim. Claro que sim. Eu digo sempre, existe a comunicação verbal, não verbal, e a não verbal tem um impacto enorme. Enorme. Porque quando nós olhamos para alguém, vemos logo que a pessoa está com uma postura para baixo, a tremelicar, automaticamente nós dizemos, esta pessoa não tem confiança. Portanto, se é uma pessoa que não tem confiança naquilo que está a vender, é porque o produto não é bom, é porque o serviço não é bom. Então é muito impactante a comunicação. Temos que ter coerência entre aquilo que dizemos e aquilo que o nosso corpo demonstra. E quando falávamos há bocadinho da percepção de valor, nós próprios temos que sentir esse valor, sentir essa confiança em nós, não só no produto e no serviço, em nós enquanto pessoas, porque senão isso vai transparecer. O que é que uma pessoa pode estar a fazer todos os dias que afasta oportunidades sem saber? Olha, a primeira coisa é não querer ser visível. Sabes, aquelas pessoas que se escondem, que eu até costumo dar sempre o exemplo nos eventos, aquelas pessoas que ficam sempre lá atrás, ao fundo. Estão a perder imensas oportunidades de se mostrarem, de falarem sobre o seu trabalho, sobre si, de construírem a sua marca pessoal. E tem aqui um grande impacto quando nós não temos medo de falar, de conhecer outras pessoas. Então, quando as pessoas se escondem, quando as pessoas não querem estar no digital, escondem-se de estar no digital, dificilmente têm as oportunidades que querem. Eu acredito que pessoas que se coloquem muito no fundo, que comuniquem pouco, também acho que vem aqui o medo de ser julgada, do que eu vou dizer não tem assim tanta importância, e aqui entra a tal comunicação, não é? Porque nós somos pessoas que comunicam com pessoas. Sim, e até mesmo entramos um bocadinho em crenças de coisas que fomos ouvindo ao longo da vida. Uma das coisas que eu tenho muito cuidado em relação à minha filha é exatamente todas as palavras que eu digo, porque eu sei que tem um impacto muito grande. Imagina o que é, pessoas que ouvem, se tu tivesses calada, fazias melhor figura. Quando têm 14, 15 anos, quando têm 7, 8 anos, qual é o impacto que vai ter quando essas pessoas são profissionais, já chegaram à vida adulta e que têm que comunicar quem são, o que fazem? Tem um impacto enorme. Então, é preciso ter cuidado com tudo aquilo que nós vamos dizendo às outras pessoas, porque marca, cria crenças e depois é necessário trabalhar sobre essas crenças, porque essas crenças depois têm um impacto muito grande. E provavelmente acontece a ti ou acontece a mim, não é? Quando vem para mim trabalhar um negócio, para ti as vendas e comunicação, nós vamos ter que ir à raiz também ali da questão, porque às vezes não é assim tão visível, não é a ponta do iceberg, não é? Então é um bocadinho ali de baixo. Qual é que é o maior mito sobre vendas que continua a prejudicar os empreendedores? Eu acho que também acaba muito por esta questão da precificação do preço que nós estávamos a falar. O preço não importa, é o valor que nós agregamos. E eu acho que as pessoas, enquanto estiverem a pensar e focadas só no preço e com o medo de dizer o preço do seu serviço, do seu produto, isso acaba por ter um impacto muito grande. Porque têm que pensar
é no valor. E falámos agora em pontos invisíveis. Quando nós compramos um produto ou um serviço, muitas das vezes tem um valor, um significado quase invisível, que não tem a ver com o número, tem a ver com mudanças internas, tem a ver com crescimento interno. E isso é incalculável, tem um valor incalculável. Então a parte do preço, eu acho que é o que ainda continua a ser muito impactante nas vendas. As pessoas pensarem que preço é que eu tenho que cobrar e terem muito medo de precificar de forma justa. Porque aquilo que importa verdadeiramente é o valor agregado que o nosso produto ou serviço pode trazer às outras pessoas. Eu costumo sempre até dar um exemplo de uma caneta. Nós temos várias canetas. Vamos imaginar uma caneta BIC para assinar um contrato milionário tem um impacto enorme e até pode ter custado 1 euro ou 2 euros. Aquilo que é realmente importante é, através daquele produto, através daquele serviço, o que é que a outra pessoa pode vir a ganhar. É isso que nós temos que nos preocupar. Tocaste num tema muito importante, porque quando comecei muito lá atrás, tens de fazer X preço, isso é muito baixo, isso é muito alto, e trazes um ponto importante que é, nós é que colocamos o que é que consideramos que é o nosso valor, obviamente, que não somos para toda a gente, não é, nessa questão, e portanto não estar aqui a pensar, se calhar está muito alto, se calhar é muito baixo, tem que ser à medida. É encontrar aqui o que é que realmente... Olha, eu costumo dizer, o preço que está aí não é o meu valor na totalidade, porque nem tinha dinheiro para investir. Não, isso é verdade. E eu até... estás aqui a trazer duas coisas interessantes. Por um lado, à parte, para nós especificarmos, temos de pensar os custos que nós temos a nível de negócio, custos fixos, custos variáveis, e trazer os custos invisíveis. Aquele tempo de acompanhamento, aqueles dias em que lá está a pessoa, por exemplo, a nível pessoal, está mais afetada e temos que ir ali a áreas que não era suposto naquela sessão, por exemplo, de mentoria. Então, temos esta parte. Não esquecer, quando estamos a especificar, dos custos invisíveis. E depois temos também a real noção de que o nosso produto e serviço não serve para todas as pessoas. Eu, quando penso em concorrência, eu penso de uma forma muito saudável, porque aquilo que outra pessoa qualquer pode ensinar sobre comunicação e vendas vai ser totalmente diferente daquilo que eu vou ensinar. E vai servir a um conjunto de pessoas que é diferente do conjunto de pessoas que vão trabalhar comigo. Então não devemos estar a ajustar o nosso preço, mas devemos sim pensar e ter clareza de quem é que nós queremos atingir. Porque não precisamos de servir a todas as pessoas, precisamos de servir às pessoas certas. Aquelas que nós sabemos que realmente vamos trazer impacto e aquelas que vão valorizar o nosso serviço. Porque estarmos a perder tempo com pessoas que não valorizam, não vale a pena. Sem dúvida. Eu, por exemplo, concordo que hoje as pessoas, para estar comigo nas mentorias, também o valor é o acesso. Sem dúvida. Sabes? Sim. Não, o que eu chego assim numa analogia é que não é só o que compram de mim, não é só a mentoria, é o acesso, é poder estar mais perto, porque pessoas compram pessoas, na realidade. Exatamente, e tu falas em algo que eu também acredito muito, que é quais é que são os fatores de sucesso? O ambiente, o acesso que nós temos. E muitas das vezes ter acesso a uma determinada pessoa significa ter um ambiente, e nesse ambiente eu posso, por exemplo, fazer parcerias, posso, por exemplo, angariar novos clientes e depois ter acesso mais próximo ao teu conhecimento. Porque hoje em dia o conhecimento não é só a parte mais das ferramentas. Se eu fosse aqui falar de processo comercial, nós vamos ao ChatGPT, escrevemos, dá-me aqui 3, 4 ideias a nível de processo comercial e está lá escrito, ferramenta. Agora, eu entrar e, por exemplo, explicar efetivamente, ok, neste funil de vendas, o que é que tu tens que fazer a nível de comunicação, a nível de sensação que tu vais gerar ao outro, como é que tu deves comunicar com o outro? Deve ser por um e-mail? Deve ser por um áudio? Deve ser por uma mensagem escrita? Isto tem um impacto muito maior do que simplesmente saberes que, olha, agora tenho que fazer uma sequência de contactos para fazer a venda do meu produto.
Então este acesso e o ambiente são fatores determinantes para o sucesso. Uma das coisas que eu digo às minhas clientes é isso, sabes, que é o acesso e depois não é aquilo que, não é, temos de seguir à risca, é aquilo que faz sentido para ti. Obviamente, é óbvio, por exemplo, que nos meus eventos que há esse acesso e que tudo isso que tu partilhaste acontece. E a parte boa é poder conhecer mais pessoas, as pessoas poderem estar comigo e depois o que é que aconteceu por poderem estar ali também comigo. Sim, e tocas aqui no ponto de, eu utilizo sempre aqui uma frase que é: quanto maior for a tua rede de contactos, mais são as oportunidades que tu tens. Então esse acesso e estar nesse ambiente, por exemplo, um evento, sei que fazes aqui vários eventos, estar num evento teu permite o acesso a ti, ao teu conhecimento, a tudo aquilo que tem sido o teu percurso e a tua jornada profissional, como também a conhecer e ter acesso exatamente às pessoas que vão lá estar, que são de outras áreas, que podem ser complementares àquilo que a pessoa precisa naquele momento. E daí, se tu tiveres uma boa rede de contactos, tu consegues expandir o teu negócio. Não há como não expandir, não há como não fazer crescer o teu negócio. Ai, olha, o que é que nunca deveria acontecer numa venda? Olharmos para as pessoas como números. É das coisas que me faz muita confusão quando nós não pensamos que por trás da câmara, ao nosso lado, está alguém com necessidades, com frustrações, com desejos, com sonhos escondidos, e nós só pensamos: eu quero vender o meu produto, eu quero vender o meu serviço. Quando é assim, nós estamos só a pensar no nosso lado: eu ganho, e a outra pessoa? Será que o nosso produto e serviço realmente serve para aquela pessoa, para as necessidades que ela tem? Então quando as pessoas pensam: eu tenho que fechar e fazer 10 vendas hoje, não tem como, isso para mim não serve. Por isso, as pessoas são pessoas, não são números. Eu não gosto de vendas agressivas, que é tens 24 horas ou até o final do dia, assina um contrato, imagina isto psicologicamente na pessoa, assinar um contrato, alta responsabilidade, tens 24 horas, urgência. Então também dar tempo aqui às pessoas para ter calma e perceber: será que isto faz mesmo sentido? Até porque nem há necessidade de colocar isso, porque uma pessoa quando vai decidir que ela quer. Ela não precisa que tu me digas que tem 24 horas, não é? Então acho que das vendas agressivas eu não as faço com as minhas clientes e não gosto que façam comigo. Não, eu concordo contigo, e lá está. Obviamente, quem trabalha em vendas trabalha também aqui a parte dos gatilhos que nós temos que utilizar, de escassez, de urgência, como tu estás a falar, mas tem que ser utilizado de forma muito criteriosa e no momento certo. Uma coisa é: olha, eu tenho apenas 5 vagas, tu estás a utilizar um gatilho de urgência e de escassez, mas de uma forma, eu estou-te só a informar que se verdadeiramente tu quiseres fazer parte, por exemplo, deste evento, só tenho 5 vagas. Quando elas terminarem, não consigo ter mais espaço para ti. Mas é leve. Exatamente. Agora, a questão das 24 horas até às 23h59, eu concordo exatamente contigo. E olha que eu trabalhei em loja há muito tempo, por isso nós também tínhamos, por exemplo, a época de saldos e tudo. Eu dizia sempre: do que é que me serve alguém comprar algo por impulso, porque vai acabar, e depois no dia a seguir está lá para me trocar? Não serve para nada. Vai mostrar que eu fiz um mau trabalho, porque eu não consegui escutar as necessidades. A escuta ativa é muito importante. Se escutares as necessidades de quem tens à tua frente, vais conseguir mostrar o valor que o teu trabalho tem, como é que o teu trabalho vai colmatar as suas necessidades e automaticamente converter melhores, sem pressão. Depois de acompanhar tantas pessoas, qual é que é o padrão que mais se repete? 1 ou 2? As crenças associadas ao dinheiro é uma coisa que, lá está, o que já falámos de preço e valor. Muitas pessoas têm crenças muito vincadas e que acabam por levar até ao merecimento. Não sou merecedora de tanto, e isso tem um impacto muito grande nos resultados que têm.
E depois olharem para as vendas como algo mau. Eu digo sempre, vender é servir, vender é nós podermos ajudar efetivamente o outro. Se nós olharmos desta forma, vamos sempre ver, é bom vender. E depois olhamos, e às vezes as pessoas pensam, vender é vender um produto ou um serviço. Quando nós vamos a um médico, é uma venda. Tem ou não tem um custo, aquela pessoa está a receber para nos ajudar. A nós deixarmos de estar doentes, por exemplo, está a servir-nos. É exatamente igual, não importa a área que nós trabalhamos, o servir significa poder ajudar mais pessoas. Uma das coisas que, quando há bocadinho falavas dos desafios que eu mais senti, foi quando comecei a trabalhar por conta própria, perceber que de facto o meu trabalho era importante para poder dar voz a mais pessoas, a mais mulheres conseguirem que os seus trabalhos sejam valorizados, sejam vistos e visíveis para outras pessoas. Então, esta parte das pessoas verem as vendas como algo mau também é um padrão que se repete muito. E quantas vezes nós vemos pessoas que, quando perguntam e qual é o valor, gaguejam, não são firmes no momento de dizer o valor do seu acompanhamento. Isso tem muito a ver também com a ligação que tem com o dinheiro. Exatamente, por isso é que eu digo que quando nós há bocadinho falávamos, às vezes numa mentoria, num acompanhamento, temos que ir a coisas mais invisíveis que não estão ali tão ao de cima, para nós compreendermos aquilo que de facto está a bloquear a pessoa. Porque eu acho que o mentor, e tu enquanto mentora, o nosso trabalho, o nosso papel é desbloquear, abrir a mente para pensar de uma outra forma. E a questão do dinheiro é necessário mesmo desbloquear estas crenças todas que existem à volta do dinheiro, do impacto que o dinheiro tem, se o dinheiro é mau, se eu sou merecedor ou não. Porque se alguém disser o valor do meu serviço são 500 euros, de uma forma com uma voz quase está a desaparecer, a tremer por todos os lados, não vai vender. Não vai vender. A pessoa está a mostrar que, ok, eu própria estou aqui com um bocadinho de receio, não sei se devo ou não devo falar. Não dá. Ou fazer descontos. Isso então não vale a pena. Entrar pela fase dos descontos é dos maiores erros. Porque se nós fazemos um desconto, estamos a desvalorizar o nosso próprio trabalho, as horas que nós investimos. Porque ninguém cria um produto ou um serviço, hoje apetece-me criar este produto ou este serviço. Implica planeamento, dedicação, investimento, e isso tem que ser cobrado. Por isso, não podemos estar a fazer descontos só porque sim, porque eu tenho medo de ouvir o não. Porque às vezes depois também há esta parte do medo da rejeição, de ouvir o não. E temos que saber controlar isso, principalmente quando somos líderes de um negócio. Sabes que os nãos, acredito muito, e já recebi muito, escutá-lo como tu, não é? Tanto dizemos que não, e recebemos o não, mas o não tem um lado muito benéfico. A mim, por exemplo, fez-me ter muito mais maturidade emocional, saber lidar com isso, perceber que aquele não às vezes é porque tinha que acontecer, sabes? Porque é mais à frente e porque se calhar até aquela cliente ou aquele evento, estamos aqui a falar agora de várias áreas, não era para acontecer naquela altura. Então olhar para esse não como um aprendizado muito benéfico, que é preciso tirar aqui, e que a vida não é feita de sims, não é? Era tudo, não tinha tanta piada, não é? Sem dúvida. Sem dúvida, e até mesmo para tu conseguires, quando nós temos um não, fazemos uma reflexão e tentamos perceber, não porquê. Porque o meu produto ou serviço não é adequado àquela pessoa, porque o momento não é o certo, porque eu própria se calhar não apresentei o valor do meu serviço da maneira certa. Dá sempre a fazer aqui uma grande reflexão. E como tu dizias, eu acho que o giro da vida é nós também termos coisas que nos desafiam. Não temos só coisas boas. Porque se tivermos só coisas boas, também entramos no conforto. E o interessante é nós estarmos em desconforto, nós desafiarmos a fazer coisas novas e diferentes, e os nãos levam-nos muito a isso também. Por exemplo, eu estava aqui a pensar que quando existe essa situação comigo, das mentoradas, né, que me procuram, eu não estou tão focada na venda.
Eu estou focada na questão daquela mulher e de que forma lhe posso dar a mão e seguirmos em frente para que isso aconteça, e depois obviamente aquilo é só uma troca. Olho para isso não como uma venda, mas como uma troca de que eu coloco-me aqui, dou-te a mão, vamos fazer as coisas, tu vais chegar lá, mas obviamente há aqui um retorno, uma troca. Exatamente. Porquê? Porque tu olhas para as pessoas. Se nós olharmos para as pessoas, vamos conectar. Vendas é sobre conexões. Primeiro, conectamos com alguém, depois revemos nessa pessoa e depois dizemos: eu quero estar no mesmo patamar, eu quero aprender, eu quero crescer tanto quanto esta pessoa. É este o caminho das vendas. A primeira coisa e a mais importante é a conexão. E eu até costumo dizer, e nós também vamos por nos conectar nesse sentido, é muito mais fácil uma mulher conectar-se com uma mulher, uma mãe conectar-se com uma mãe, temos muitos pontos em comum. Conseguimos perceber os desafios umas das outras e por isso também tu trabalhas com mulheres e muitas delas, tenho a certeza absoluta que também são mães. Muitas delas começaram a trabalhar o seu negócio próprio já sendo mães e tendo esse desafio. E elas veem em ti também essa superação e veem em ti essa inspiração. Verem, ok, é possível, se a Sofia consegue, eu também vou conseguir. É um bocadinho por aí, não é? Sim. Mas a realidade, e que te pode surpreender, é que são mulheres mais maduras que me procuram, que são mães, mas não têm os filhos tão pequenos. Mas olha que, e até vou trazer aqui uma coisa que eu acredito muito, que às vezes nós dizemos que a idade é que traz a autoridade e a maturidade. E não é. Eu acredito muito que é a experiência. Até podem ser mulheres mais maduras que te procuram, mas se calhar a tua experiência é, em alguns casos, até maior do que muitas delas. E é por isso que elas se inspiram em ti, e é por isso que elas te procuram a ti. Porque o fator idade, claro que alguém mais velho tem mais experiência naturalmente, tem mais conhecimento naturalmente, mas não é o fator idade que determina a autoridade que tu tens. E eu acho que é muito por aí que também acaba por acontecer tu atraires até mulheres mais maduras do que tu. Sim, que passa tal força, não é? Se a Sofia consegue, ela vai-me dar a mão e eu também consigo. Exatamente. Que é maravilhoso. Wanda, através da tua voz, que hoje nos inspirou, e tal como o podcast é o Voz que Inspiram, que mensagem é que tu queres deixar a uma mulher que trabalha, que se dedica, que até sabe o valor que tem, mas continua sem alcançar os resultados que deseja? Olha para aquela câmara e fala com ela, deixa-lhe uma mensagem. Olha, para todas as mulheres que me estão a ouvir e que também se possam sentir inspiradas, eu digo porque isto realmente aconteceu comigo, eu vivo, as minhas clientes vivem, que é as oportunidades que nós vamos conseguir alcançar são da dimensão que a nossa comunicação se fizer ouvir. Por isso, quanto mais visíveis vocês se mostrarem, quanto mais vocês conseguirem evidenciar o vosso valor, quem vocês são, mais oportunidades, mais reconhecimento, mais clientes vocês vão ter. E isto é mesmo uma questão interna de, na narrativa interna, nós pensarmos: eu sou merecedora, eu consigo, tal como as outras pessoas. Por isso, Sofia, para mim, e acho que é uma mensagem forte e acho que também nos conecta muito, a parte das oportunidades é exatamente por isso. Se eu estou hoje aqui, é pela nossa conexão, pela nossa comunicação, por eu querer ser visível, por tu queres ser visível. E é isso que nos conecta, é isso que nos traz e nos leva a outros patamares. E também porque gosto de ir ao trabalho. Obrigada, Sofia. Bem, hoje falámos de resultados, da comunicação, da confiança, do reconhecimento, do valor também. Isto é muito consequência da forma como nós nos mostramos ao mundo, como é que nós criamos conexões, ligações e colocamos também aqui no nosso lugar com clareza, com força e com determinação.
Wanda, obrigada por esta conversa e a quem esteve desse lado, vemos no próximo episódio. Obrigada, Wanda. Obrigada, Silvia, mais uma vez pelo convite.